Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Samuel Elidio e hoje eu trago para vocês uma aula de como desenhar olhos. É isso mesmo, vamos acabar com aquele velho problema de quando a gente tenta desenhar olhos e um sai maior que o outro, ele sai em vesgo, sai um mais alto que o outro, aquela maravilha que vocês já devem saber do que eu estou falando. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscritos, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, os próximos tutoriais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de desenho. E hoje, antes da gente ir direto para a nossa aula, eu tenho um recado para você, que além de gostar de quadrinhos, além de gostar de mangá, de anime, também é apaixonado pelo desenho realista. Então, se ajeita aí, se liga nessa oportunidade e bora desenhar! Então, bora lá. Para começar, nós vamos ter duas linhas horizontais paralelas. Elas não podem ser muito distantes uma das outras, porque elas vão definir a altura dos olhos. A não ser que você esteja querendo fazer um olho de mangá, alguma coisa bem grande. Se não, tenta manter mais ou menos essa distância que eu deixei. Logo depois a gente vai definir o centro, ou seja, a gente vai traçar uma vertical e já vai fazer uma elipse dividida no meio também por essa linha. Essa elipse nós vamos usar como base para o tamanho, né, para a largura dos olhos. E nós vamos chamar ela de olho imaginário, porque ela vai ter o mesmo tamanho de um olho, porém ele não existe. Então eu até vou estar fazendo ela aqui em vermelho. Vou estar escrevendo aqui, né, para a gente não esquecer que esse é o nosso olho imaginário, ou seja, é a nossa base, é o nosso norte para fazer o tamanho dos outros olhos, porque uma das maiores dificuldades que quem está começando tem é que os olhos saem de tamanhos diferentes. Então, tendo ele definido, a gente vai replicar ele para os dois lados. Assim que você replicar a elipse para um dos lados, você vai traçar outra vertical e vai estar conferindo se ela realmente está de um tamanho aproximado do olho imaginário, que é a nossa base. Se não tiver, não tem problema, aumenta um pouco ou diminui um pouco de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que ficou. Não é necessário usar régua, não é necessário usar nenhum equipamento para te ajudar a ter certeza disso. No olho mesmo você consegue ter uma noção se está no mesmo tamanho ou não. E fazendo tudo à mão livre, além de treinar a sua percepção, de treinar o seu olho, você também vai ganhar muito mais agilidade. Agora, para facilitar a maneira com que vocês vão entender, né, como que nós vamos usar esse esboço para fazer os olhos, eu vou estar duplicando essa imagem, vou estar reposicionando ela um pouquinho melhor aqui no centro da tela, para que nós consigamos fazer o desenho, porém nós não percamos o esboço. Então vocês vão conseguir ver tanto a estrutura, que seria a parte de cima, quanto o desenho do olho mais bem definido, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Tendo a estrutura pronta, já podemos definir o formato dos nossos olhos. Outra coisa que pode ajudar bastante, que eu vou fazer aqui agora, é estar traçando uma linha horizontal tracejada que divide a altura dos olhos ao meio, para não correr o risco de a pupila, que é aquela parte pretinha, aquela bolinha pretinha no centro da íris, que as duas fiquem mais ou menos na mesma altura. Agora nós já temos pronto a estrutura que vai nos ajudar bastante com a simetria. Então, seguindo essas linhas, comparando, dificilmente uma coisa vai ficar desalinhada ou maior do que a outra. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês
Se vocês forem destros, comecem a desenhar pelo olho esquerdo, que é o meu caso. Agora, se vocês forem canhotos, comecem a desenhar pelo lado direito. Por quê? Nesse caso, eu estou começando pelo olho esquerdo. E quando eu for desenhar o olho direito, eu vou estar enxergando o olho esquerdo. Ou seja, minha mão não vai estar em cima dele. E isso vai te ajudar muito, porque conforme você for desenhando o olho direito, a estrutura dele, por exemplo, a estrutura da íris, caso ela fique um pouco maior, caso ela fique com um formato um pouco diferente, o olho já vai conseguir enxergar o olho esquerdo, que já está pronto, e você vai corrigir isso ainda na fase do esboço, ainda na fase das definições, e não chegar na parte que você já está definindo o olho, aí você tira a mão de cima e vê que os dois estão diferentes. No caso aqui, eu escolhi desenhar um olho feminino, e como o título do vídeo diz, eu estou desenhando no estilo HQ, mas caso você queira usar essa mesma regrinha para poder desenhar um olho realista, para poder desenhar um olho de mangá, um olho mais cartunesco, também é aplicável. Agora vamos começar a definir o formato do olho direito. E lembrando do que eu falei sobre a mão, no meu caso eu sou destro, então agora que eu estou desenhando o olho direito, eu tenho total visão do olho esquerdo. Se eu tivesse feito ao contrário, começado pelo direito, quando eu estivesse desenhando o olho esquerdo, minha mão estaria tapando o olho direito, então eu não conseguiria vê-lo. E se algo fosse saindo diferente nessa fase que eu estou agora, do esboço, eu não ia conseguir ver, eu não ia conseguir detectar. Então pode ser que quando eu estivesse definindo e que eu tirasse a mão, aí que eu ia ver que teria algo diferente, aí eu já teria perdido bastante tempo. No caso, a grande diferença de olhos masculinos para os olhos femininos é basicamente a parte do contorno, a parte que a gente valoriza, os cílios. Mas essa estrutura ela funciona para os dois gêneros. A diferença é que os olhos femininos nós tendemos a deixá-los mais delicados, mais atraentes, enquanto aos olhos masculinos nós focamos em outros aspectos. É importante também vocês definirem os brilhos, ou seja, os pontos de luz. No caso aqui, a luz ela está entrando pelo lado esquerdo, superior esquerdo, e saindo pelo lado inferior direito. Então, não se esqueçam de marcar bem essas luzes, né? Marcar as partes um pouco mais escuras, que seria a parte mais próxima da pálpebra superior, e também marcar o volume da pálpebra superior, que fica logo acima dos olhos. Eu vou descer um pouquinho aqui o desenho para a gente ganhar um pouco de espaço. A ideia do vídeo é desenhar olhos, né? Que nós já fizemos toda a estrutura, fizemos uma definição um pouco melhor no lápis, a renderização. Mas para o desenho ficar um pouquinho mais legal, para ficar um pouco mais completo, eu vou estar fazendo as sobrancelhas também. Aí nessa parte não tem segredo, você vai definir uma forma, ou seja, um design dessa sobrancelha, e depois vai fazendo os pelos. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui é que até certo ponto os pelos eles crescem numa direção, e quando chega no final, na última curva, vocês podem ver que eles crescem num sentido diferente e eles se encontram ali, então eles vão ficar meio que entrelaçados, dando essa impressão de um sobre o outro. Uma outra coisa que pode contribuir para que as suas sobrancelhas fiquem com um aspecto mais legal, algo mais bonito, é você deixar alguns fiozinhos soltos no começo dela e na curva. Isso vai contribuir para que ela fique mais natural. Sabe quando você vê uma mulher com as sobrancelhas feitas e ela está completamente desenhada, toda pintada, não tem nenhuma falhinha, não tem nem aspecto de pelo? Ou seja, isso é o que a gente quer fugir. A gente não quer que isso pareça algo desenhado, sim algo um pouco mais natural. Então é isso, pessoal, espero realmente que eu tenha conseguido ajudar vocês, espero que vocês tenham gostado do tutorial, tenham gostado da didática, gostado do desenho. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você não tenha entendido algum termo que eu tenha utilizado, ou se eu não deixei algo claro, use a seção dos comentários para deixar sua pergunta, deixar sua dúvida.
Se eu conseguir te ajudar, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, que ajuda demais o canal. Se quiser deixar sugestões para os próximos vídeos, você pode deixar aqui nos comentários ou mandar para mim por direct lá no Instagram, o link está na descrição. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, muito obrigado por acompanhar meu trabalho, é isso aí, um grande abraço, valeu, falou!